Gente, tudo bem? Estamos aqui no Entretanto para falar das coisas do Brasil e do mundo à luz do direito. Hoje vamos falar da Anitta querendo influenciar o voto de adolescentes. Vamos falar de Renan Calheiros combatendo junto ao STF o orçamento secreto. Dos números do Datafolha até do Datafolha, dando um aumento de intenções de voto para Jair Bolsonaro. E vamos falar da porrada de Will Smith na cerimônia do Oscar. Tudo isso, no entretanto, clique na sinetinha, inscreva no canal, dê o seu like, nós precisamos de você até lá. Eu não me ajoelho com politicamente correto, não, porra. O juiz não tem que entrar em pilha de mídia, tem que atuar fazendo justiça. Um país que tem Anitta e Felipe Neto como influenciadores digitais é um país com sérios problemas culturais e de educação. Digo isso não para menosprezá-los. Digo isso porque ainda que nós estejamos rastejando, engatinhando, quando o quesito é cultura, é informação, é conhecimento, nós temos muito mais gente apta a informar sem deformar opiniões do que essas pessoas que eu mencionei aqui e que vivem em nichos de informação, em nichos culturais, em que elas não se apercebem da realidade ao seu redor e divulgam aquilo que o seu conhecimento limitado lhes proporciona, ou seja, quase nada. A educação no Brasil preocupa. A educação no Brasil não é um problema, como dizia o célebre Darcy Ribeiro, né? Antropólogo Darcy Ribeiro, no seu livro O Povo Brasileiro. Darcy Ribeiro dizia que a educação no Brasil não é um problema, é um projeto. É um projeto de emburrecimento da nação. É por isso que eu fico muito bravo com a classe dos professores, com a classe dos educadores. Eu posso falar isso de cadeira. Eu sou professor também. Nós somos 10% de abnegados no Brasil. Professores, não sei nem se eu me incluo, mas há 10% de professores abnegados no Brasil. Brilhantes, que amam a profissão, que não param de ensinar com qualidade por causa dos parcos salários, que sempre foi uma realidade da docência, o salário baixo, nem por isso em outras eras isso intimidou bons profissionais a abraçarem a carreira de pedagogos, de profissionais de docência, de repetidores de ciência, como dizia o antigo Código Civil, né? Nós temos 10% de professores que valorizam a educação, que incrementam a educação e melhoram o aprendizado. Esses são 10%. Agora, a grande maioria do nosso professorado, lamentavelmente, investe no emburrecimento do aluno. Você vê aluno de ensino médio que não sabe qual é a raiz quadrada de 16, não sabe qual é a capital da Venezuela, né? Não sabe quantos oceanos há no globo e quais são os nomes desses oceanos. Nós vemos, e o fenômeno ele se expande para o ensino superior. O ensino médio brasileiro entrega um aluno iletrado, analfabeto funcional, para o ensino superior. Professor de ensino superior, há os abnegados muito bons, mas há uma maioria interessada em ideologizar, esquerdizar o alunado, em fazer greve, em politizar aquilo que não precisa ser politizado, e aí a aprendizagem vai ficando para trás. Existe professor que está mais preocupado em tentar fazer eleitor que em fazer a cabeça de aluno. E a consequência é brutal. Eu tenho bacharel em direito que não sabe escrever. Eu tenho aluno de 4º período de medicina nesse país que não sabe auscultar batimento cardíaco. Eu tenho um cidadão formado em engenharia civil
que não sabe construir. Está ficando notório no mundo o nosso despreparo, a nossa falta de competência para educar, o que depois se reflete evidentemente no mercado de trabalho. No ranking de 200 maiores universidades do mundo, 200 maiores universidades do mundo, da América Latina só figura o México. A primeira do Brasil é a USP, lá em 200 e tanto. Nós perdemos para Singapura, Finlândia, nós perdemos para Coreia do Sul, para a Índia. A Índia tem um monte de faculdade no ranking das 200. Todos os países emergentes ou ainda pobres. Como é que você explica isso? É o mesmo povo educado por estes profissionais de educação, né, que elege a Anitta como influencer digital. É a Anitta que deveria ficar nos seus rebolados e cantorias. Não que ela precise se limitar a isso, mas a ponto de divulgar informação, eu acho que ela deveria ter um pouco de autocrítica. A tentativa dela também tem segundas intenções. Ela pretende incentivar o voto adolescente. Mesma coisa que Miriam Leitão fez. Esse povo não dá ponto sem nó. Vocês têm que tomar cuidado com o comunismo e com o denominado intelectual inorgânico, que é aquele sujeito que acha que sabe, que contribui para a causa do partidão, contribui sem saber para a causa do comunismo. Anitta, como Miriam Leitão, quer que jovens de 16 a 18 anos votem e querem que eles se registrem como eleitores para votar, porque já se sabe, daquelas pesquisas eleitorais, daquelas enquetes que não são fajutas, que nessa faixa etária o perfil dos eleitores é anti-Bolsonaro. Ela quer, por vias reversas, transversas, assim como Miriam Leitão quis, destronar o nosso presidente da República. A artista deve fazer isso? Deve se posicionar politicamente, mas não deve disfarçar, tentando se mostrar culturalmente benemérito, né? Não deve se disfarçar de uma postura cidadã aquilo que é simples manobra político-eleitoreira. É o que a dona Anitta faz, se valendo da nossa miséria intelectual, se valendo da nossa miséria cultural. É revoltante. Gente, torturar para o direito é impingir intenso sofrimento físico ou moral. É impor uma crueldade para além do necessário para realizar uma ação já por si só condenável. Isso é tortura, isso é maus tratos à luz do direito. Não é isso? Há uma diretora de escola, diretora e proprietária de escola infantil em São Paulo, hoje com a prisão preventiva decretada, hoje, no momento da gravação desse programa, sendo procurada para ser capturada, né, porque teria imposto tortura aos seus jovens aluninhos, crianças de primeira infância. Crianças de 1, 2, 3 anos de idade. Né? O que a mídia mostrou foram crianças sentadas em cadeirinhas, aquelas cadeirinhas aquelas poltroninhas de segurança de veículo, próximas de instalações sanitárias, sentadas em cadeirinhas com cintos, aqueles cintos de segurança das cadeirinhas afivelados, e elas, os nenéns, né, com uma espécie de camisa de força, que não estavam amarradas com cordas, uma espécie de camisa de força para contê-las e impedir que elas se machucassem ou saíssem da cadeirinha. Essas camisinhas de força, eu procurei saber, são preparadas para isso, para serem vestidas em crianças de primeira infância, para prevenir contusões, prevenir peraltices dos pimpolhos. Bom, culturalmente isso não desce bem. A imagem é um pouco... não é aceitável para muitas mães, para muitos pais e para o público em geral. Né? Mas eu não saberia dizer se isso é tortura ou são maus tratos. Embrulha o estômago, né? Dá uma vontade
coração arde de vontade de pôr na cadeia e deixar na cadeia apodrecendo na cadeia, mas o juiz de direito não pode julgar com o fígado, com o estômago ou com o coração, ele tem que ser racional. E juridicamente falando, tecnicamente falando, não se demonstra daquelas imagens a realização de intenso sofrimento nas criancinhas que se encontravam estudando naquela escola infantil. É evidente que vai depender de análise de prova, mas nós estamos diante de um fenômeno muito mais cultural, que é o assassinato de reputação através de meme de internet, que de fenômeno jurídico propriamente dito. A diretora do educandário, que é também um educador, errou, porque inovou numa coisa que é culturalmente pouco aceita. Né? Deveria ter consultado os pais dos alunos. Há um relato de que também deixava sentado para fazer xixi horas e horas, quando fazia xixi na fralda, ou quando fazia xixi em horários inapropriados, o neném, né? Isso aí são relatos. A imagem vista não causa por si só a impressão de tortura ou de maus tratos. É um fenômeno cultural. Quando eu estive com a minha família em Nova York, eu fiquei com muito medo de meu filho menor, à época com 6 anos de idade, porque é muito peralta, eu fiquei com medo dele se perder na multidão daquela cidade enorme, muito visitada, né? Pontos turísticos apinhados de gente. Eu, no aeroporto, comprei uma coleira de peito, coleira de peitoral, que é para isso mesmo, que é para andar com criança em local apinhado de gente, para não perder da criança. Né? Comprei a coleira de peito para o meu filho de 6 anos, meu filho caçula, e coloquei nele já no aeroporto, JFK, quando chegamos a Nova York. Foi eu colocar a coleira nele, que é um peitoral, né, com guia, ele se sentiu muito mal, 6 anos de idade, chorou, se sentiu humilhado, né? E pessoas que passavam pelo aeroporto, vendo aquela cena, me olhavam com um olhar bastante crítico, bastante contundente. Tanto que eu tirei a coleira de peitoral. Né, e resolvemos arriscar aí, de mãozinha dada com ele, pelos locais públicos mais repletos de visitantes. E graças a Deus deu tudo certo. Por que o exemplo? Porque a coisa pode ser normal no Japão, por exemplo. Essa coleira de peitoral é muito comum no Japão. Ela é japonesa, comprada no free shop, mas japonesa. Pode ser, cultura muda de lugar para lugar. Né? Aquela camisa de força para neném pode ser comum em algum país brasileiro. País fora do Brasil, perdão. No Brasil, causou estupor aí a paz. Errou o educador? Errou. É tortura? São maus tratos? À luz do direito, acredito que não. Ela está com a prisão decretada, deveria se apresentar, porque eu nunca vi revogar a prisão preventiva de réu foragido, suspeito foragido. Deve se apresentar e combater aí à luz do bom combate, sem perder a fé, dentro das letras frias e mortas da lei, pela sua pretensa inocência. Quem viver, verá. As últimas eleições gerais, né, o presidente, governador, deputado, etc., senador, nos mostraram que o rigor estatístico das pesquisas eleitorais, das pesquisas de intenção de voto, está moribundo. Está na UTI, entubado, morrendo. Por quê? Bolsonaro venceu de balaiado, Haddad, sem que as pesquisas dessem isso. Romeu Zema ganhou em Minas Gerais, sem que as pesquisas mostrassem isso. Dilma, favorita ao Senado por Minas, ficou em 4º lugar na disputa. Entre outros resultados, eu não digo alvissareiros, né, porque a política é muito subjetiva, mas, de certa maneira, desmascaram as enquetes e pesquisas de intenção de voto, porque demonstram que a única utilidade delas é influenciar eleitor, indeciso e desinformado a ponto de não saber que as pesquisas e enquetes podem ser tendenciosas. E na maioria das vezes são. Já explicamos isso aqui. Não é que falseia número. Eu sou contratado, eu Instituto de Pesquisa, sou contratado pelo candidato X, que é forte em sindicatos.
eu faço a pesquisa em porta de fábrica, em sindicato, dá 90% de intenção de voto para ele. Só que não é só esse povo que vota, né? E até agora, me surpreendeu que o Datafolha dá uma melhoria nos números de Jair Bolsonaro. O Datafolha, com quem o nosso presidente da República já trocou impropérios aí, já trocou tertúlias pouco educadas com o pessoal do Datafolha, porque sabedor e bastante descontente com a tendência dos resultados geralmente fornecidos por este instituto de pesquisa, questionado aos olhos do nosso atual presidente da República. Mesmo o Datafolha dá uma melhoria de intenções de voto para Bolsonaro, o que é compreensível, uma vez que Lula não emplaca. E não vai emplacar. Porque, além de todo o seu passado polêmico, Lula tem falado uma besteira atrás da outra. Ele está perdendo o voto, né? Me surpreende, mas não surpreende esse meia-culpa do Datafolha. Já presidi várias eleições e nas pesquisas de intenção de votos das eleições às quais participei, acontece o seguinte fenômeno. Sempre acontece esse tipo de fenômeno. O candidato contrata o Instituto de Pesquisa e os números deles estão lindos, maravilhosos, contra a realidade das urnas vindouras, né? Chega uma semana, 10 dias antes das eleições, quando o Instituto contratado, os profissionais por detrás do Instituto contratado, veem que a mentira tem perna curta e está encurtando mais e mais, e vai chegar na boca da urna e vão ficar com cara de palhaço com os números que forneceram para o freguês, eles ligam para o candidato, né, o seu cliente, o que aconteceu aí? Teve uma reversão aí em intenção de voto, o que está acontecendo? Por que você está perdendo tanto voto? Foi vertiginosa essa sua queda. Vertiginosa nada. É porque está chegando na hora da eleição, não tem mais como sustentar a mentira. Isso acontece direto em eleição por esse interior de meu Deus. E que não dá para controlar muito a eficácia dos institutos de pesquisa nas prospecções de intenção de voto com rigor estatístico que deveriam ter e não possuem. Portanto, gente, prestem atenção. Está desmascarada a suposta eficácia desses números. Eles mostram uma tendência que é uma tendência duvidosa e que essa tendência às vezes é tendenciosa. E quando o Instituto volta atrás e mostra a realidade, como no exemplo real que eu dei, é porque não tem mentira tão escancarada, tão debochada, que não dá para sustentá-la por muito tempo, sem aí sim terminar de perder de vez toda a credibilidade no mercado. O senador Renan Calheiros, esse totem, esse ícone da honestidade na política brasileira, pediu ao STF que obste o orçamento secreto em ano eleitoral. Está tudo errado. Está tudo errado. E o entretanto aqui divulga notícias à luz do direito, notícias essas do Brasil e do mundo. Primeiro, o senador Renan Calheiros não tem legitimidade jurídica para questionar ato do Congresso Nacional. Ele não tem legitimidade de parte, ele não pode propor judicialmente nada. Por quê? Porque ele é partícipe. Ele vota no Congresso Nacional. Se ele não quer orçamento secreto, que ele gerencie a sua atuação legislativa para impedir que ele ocorra. Né? Que ele faça o seu dever de casa. Primeira coisa. Segunda coisa, o STF, que é a instância recursal por excelência, não pode conhecer de um pedido de primeira instância, um pedido novo, um pedido que ainda não foi apreciado pelo Poder Judiciário. O STF existe basicamente para julgar recursos em matéria constitucional, ou ações diretas de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, que não é o caso. O orçamento secreto, que é um nome maldito,
que não tem nada disso, é uma parte do orçamento da União que pode ser dedicado por emenda parlamentar, sem prévia votação, a uma destinação não carimbada, ou seja, pode ser destinado dinheiro por emenda parlamentar para um determinado gasto público escolhido pelo destinatário da verba, obviamente que depois prestadas contas. Esse não é um orçamento secreto. Isso é uma verba de expediente contemplada por emenda parlamentar com menos rigor quanto à sua destinação. Existe desde sempre, foi contemplada pela Constituição de 88, permaneceu sob a Constituição de 88, foi uma metodologia utilizada para contemplar deputados, autores das emendas, ao longo de todos os anos eleitorais. Isso é político fazendo política. Isso você pode reclamar, modifica a legislação, mas até que se modifique, isso é político fazendo política. Isso é natural. Não é natural juiz fazendo política. Não é natural ministro, né, fazendo política. Nós governamos, nós não somos candidatos a nada. Nós, magistrados, governamos, administramos a justiça. Não somos candidatos a nada. Por isso não podemos fazer política partidária. E orçamento secreto, que todo mundo conhece, só mesmo no Brasil e na cabeça desse totem do novo iluminismo, o senador Renan Calheiros. É brincadeira, como dizia o Faustão. Noite do Oscar. Will Smith ouve uma piadinha do Chris Rock, mete nele um tapa, mete nele uma porrada. E as pessoas ficam pasmas, né? Mas a princípio, vai acabar em pizza. Por quê? A bandeirinha pra porrada, eu sempre falo isso aqui, né? Dependendo da bandeira, você pode até queimar os outros em praça pública. Se a bandeira for bonitinha, esquece ética, esquece educação, esquece respeito, esquece até as leis, né? A bandeira do Will Smith é o quê? Vou proteger a minha mulher que tem um problema, uma doença que ocasiona a perda de cabelos. E o Chris Rock fez uma piadinha com a calvície da minha esposa. Bom, e foi lá e deu um tapa. E vai acabar em pizza. Não tem ninguém mais politicamente correto do que o ator, ou a atriz, a celebridade, os produtores, enfim, a gente de Hollywood, a gente do cinema americano. Eles vivem da opinião pública deformada, do politicamente correto, portanto. E o Will Smith bateu uma grosseria, não se resolvem as coisas assim, e isso cria um problema, porque nós pais e mães, né, a gente ensina para os nossos filhos o quê? A não resolver as coisas na ignorância, a não resolver as coisas na porrada. Aí vem um astro de TV, popular inclusive em série infantil, em filme infanto-juvenil, e faz isso na frente das câmeras. Olha, o exemplo desse cara acaba com anos e anos e anos de conversa nossa ao pé da orelha dos nossos moleques. Porque o ídolo dele foi lá visto dando pancada num comediante, porque o comediante fez a piada errada na hora errada. E vem a outra coisa por detrás disso que também torna o gesto de Will Smith bastante repelente, que é o fato de que o humor é transgressor mesmo. O humor irrita mesmo. O seu Danilo Gentili sofreu e sofre com processo judicial tentando repetir essa velha lição que vem de lá de trás, de Chico Anísio, de Jô Soares, dos Trapalhões a nível brasileiro, de H.L. Mencken, de W.C. Fields, de Charlie Chaplin a nível internacional, Jerry Lewis. O humor é transgressor. Lenny Bruce foi um cômico de stand-up fantástico, nos anos 50 e 60. O humor dele era ácido, corrosivo. Woody Allen. O humor é transgressor. Agora, explicar isso para um outro cara do show business, que é o Will Smith, ter que explicar isso para ele, não dá, né? E, por fim, viva a causa feminista, Will Smith. Só que as feministas não gostam de ser protegidas por nós homens, né? Um amigo meu em Nova York foi xingado por uma feminista que abriu a porta para ela, num teatro. Falou que não precisa disso, não, eu não sou fraca, não, eu tenho mão para abrir porta. Foi isso. E feminista não gosta de ser protegida por nós machos, né? E o feminismo, senhor Will Smith, ele suaviza as pessoas.
ele não as torna mais toscas e grosseiras, como o senhor demonstrou ser. Meu sentimento, grande ator, né, mas péssima influência e demonstra um caráter atilado, um caráter belicoso que não combina com o homem moderno. Tá bom? Até a próxima, fiquemos todos com Deus. Dê o seu like, clique na sinetinha e inscreva-se no canal.